Fala, turminha, tudo bem? Canal Santos The Best está no ar a partir de agora. Eu, Samuel, estou chegando para mais um vídeo no canal. Nós vamos falar do Santos nessa segunda-feira com algumas novidades do Peixe, hein? Tá acertando a contratação de um volante e também negociando um centroavante com o Fortaleza. Antes, se inscreva, ativa o sino para você não perder nenhum conteúdo. Se gostar, você dá aquele likezinho, ajuda no engajamento do canal. Você tem a opção também de hypar o vídeo, faça todos esses procedimentos. É importante para todos nós, beleza? Então, bora lá, vamos falar do Santos nessa segunda-feira, hein? O Peixe que está aí se movimentando para buscar alguns reforços na volta da Copa, na hora que terminar, né? O Santos vai retomar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, e está tentando alguns reforços. Está tentando um volante, que a gente vai falar aqui, mas antes eu queria falar do Tiquinho Soares, isso mesmo, centroavante que pertence ao Santos, Tiquinho Soares. O Santos, gente, acertou a transferência do Tiquinho Soares para o Fortaleza, isso mesmo. Fortaleza chegou a um acordo para contratar o atacante Tiquinho Soares por empréstimo junto ao Santos para a sequência da temporada. Essa negociação ela foi confirmada pelo UOL e também pelo Diário do Peixe. Tiquinho estava emprestado ao Mirassol desde o início de 2026, mas não conseguiu se firmar na equipe do interior paulista. O clube já avaliava a devolução do centroavante e não fez esforço para manter o jogador até o fim do vínculo. Pelo acordo fechado, o Fortaleza ficará responsável por aproximadamente 400 mil mensais dos vencimentos do atacante. O Santos seguirá arcando com cerca de 1 milhão por mês, minha mãe. Valor que faz parte do contrato firmado com o jogador até dezembro de 2027. A transferência só poderá ser oficializada após a abertura da janela de transferências do segundo semestre, prevista para começar em 20 de julho, dessa data agora, né? Dia 20 de julho começa aí, então, a próxima janela. E o Tiquinho está liberado para ser registrado pelo clube cearense. Contratado pelo Santos em 2025, junto ao Botafogo, por cerca de 3 milhões de euros. O atacante teve um bom início no Campeonato Paulista, mas depois perdeu espaço e não foi mais aquele jogador que a gente esperava como centroavante, né? E ele foi emprestado, então, ao Mirassol, que o contrato era até o final de 2026, mas o Mirassol já está, então, devolvendo, porque não tem interesse em ficar com o Tiquinho Soares, beleza? Então é isso, Tiquinho Soares, o Santos acerta aí a transferência dele para o Fortaleza. Então praticamente é um repasse, o Santos emprestou para o nosso querido Mirassol, que não se agradou com o Tiquinho, não quis continuar, e o Santos agora repassa para o Fortaleza, digamos assim. Porque o Fortaleza vai pagar os 400 mil, o Santos vai pagar 1 milhão. Então o salário do Tiquinho Soares, acredite se quiserem, a bagatela de 1 milhão e 400 mil reais. Minha mãe, quem é que foi o morfético que deu esse contrato pro Tiquinho ganhando 1 milhão e 400 mil por mês no Santos? É o Alexandre Matos e o seu Marcelo Teixeira, né? Tá de brincadeira. Então o Tiquinho aí com esse salário absurdo, ele tem contrato com o Santos ainda até dezembro desse ano aqui, certo? Depois o contrato dele vai se encerrar, né, com o Santos. Não, o contrato dele com o Santos vai até dezembro de 27. Dezembro de 27 é o contrato do Tiquinho com o Santos. O contrato dele, que no caso iria ficar com o Mirassol até dezembro de 26, mas agora ele está repassado ao Fortaleza, então, por esse período aí de empréstimo, beleza? Sorte pro Tiquinho, que jogue muito no Fortaleza, arrebente, faça gol, tudo jogo. Lá, quem sabe o Fortaleza fica com ele definitivo e o Santos consiga, sei lá, pegar algum dinheiro, alguma coisa, ou ele consiga se livrar do contrato, do resto do contrato do Tiquinho e já consiga liberar o Tiquinho para ficar em definitivo no Fortaleza, beleza? Então é isso aí. Tiquinho Soares do Santos está emprestado, vai jogar no Fortaleza até o final de 2026, beleza? Agora, vamos falar de reforços, né? O torcedor está esperando. Vai vir contratação? Provavelmente sim. E o Santos está interessado na contratação de um volante que viria do futebol de Minas Gerais. Isso mesmo. O Santos estuda a contratação e está negociando com o meio-campista do Atlético de Minas Gerais. O nome dele é Ian Lucas. Isso mesmo. É uma informação que chega para a gente aí no dia de hoje e é uma possível chegada do jogador com o aval do técnico Cuca, que busca reforçar um setor apontado pelo próprio treinador
como uma das carências do elenco. A diretoria trabalha para ampliar as opções no meio-campo, visando a sequência da temporada. O Ian Lucas foi formado nas categorias de base da Ferroviária de Araraquara, estreou profissionalmente em 2022. Ainda naquele ano foi contratado pelo Cruzeiro, clube com o qual possui vínculo, e foi emprestado desde então para a Ferroviária. Jogou também no Goiás e no Atlético. E daí o Clube de Minas, o Atlético, adquiriu por 1 milhão de euros o passe, digamos assim, né, os direitos federativos do Ian Lucas. Na equipe mineira, o volante tem se destacado na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Originalmente um segundo volante, Ian também pode atuar em funções mais avançadas no meio-campo, característica que agrada a comissão técnica santista. Recentemente, o técnico Alex Stiebel, né, utilizou... Não, o Alex é o treinador do Atlético, né? E acabou utilizando ele numa função mais ofensiva. A mudança também trouxe resultados imediatos, com o Ian marcando 2 gols nos últimos 3 jogos na Série B. É um meio-campista, também chamou atenção na Copa do Brasil, onde ele jogou bem, na eliminação do Atlético para o Internacional. E o Ian marcou 2 gols também na equipe mineira, lá no Beira-Rio. Então, quer dizer, é um jogador que veio fazendo alguns gols aí, jogando um pouco mais avançado, pode jogar de segundo volante, o Ian Lucas. E aí eu fui ver aqui o Ian Lucas, ele tem contrato com o Atlético até dezembro de 2026, então praticamente ele já poderá assinar um pré-contrato com o Santos, no caso, né? Porque o contrato dele tá para se encerrar. E ele tem 1,88 m, volante de origem, e é local de nascimento em Ribeirão Preto. Cara, vou falar a verdade para vocês, é uma aposta do Santos, porque eu nunca vi falar desse jogador, nunca vi jogar esse Ian, e 95% da torcida do Santos nunca viu jogar, nem sabe quem é, nunca viu falar, certo? Vai ter um ou outro que vai conhecer o jogador, mas a maioria não conhece. Como eu não conheço, não posso falar se ele é bom, se ele é ruim, porque eu não conheço, mas para mim, um jogador que vem do Atlético de Minas é uma aposta do Santos. Para mim, não é um jogador que chega para ser titular. Ah, vai jogar no lugar do, sei lá, do João Schmidt ou de qualquer outro que tá jogando ali, né? Do Oliva, que hoje praticamente é o titular. Tem outros jogadores que jogam nessa posição. Tem o Santos, tem o Gustavinho. Então o Santos tem jogadores ali, né, nessa função. Mas o Cuca quer um cara que venha para ser aquele jogador que corre, que tenha pulmão, que corra no meio campo para ajudar na marcação, e aí o Santos quer para ter essa força no meio campo. E o Cuca tem razão, hoje o meio campo sempre foi, né, no futebol, o meio campo é o principal setor de um time de futebol, porque é ali que você ganha os jogos, é no meio campo. Então, você tem que ter um meio de campo bom, porque daí você vai ter uma defesa boa, protegida, e vai ter um ataque sendo municiado. Então, o meio campo é fundamental. E o Cuca sabe que o futebol de hoje pede um meio campo que tenha o quê? Força dos jogadores do meio campo, velocidade, que seja aqueles jogadores modernos que marcam e também consiga chegar na frente, jogadores que tenham pulmão para correr. Então, o Cuca sempre falou que ele quer esses jogadores que tenham essas características, e eu acho que é por isso que o Cuca, então, tá dando um aval. Então, repetindo, eu não conheço, a galera não conhece, mas seria uma aposta, o Santos está acertando, então, a contratação desse jogador. Vamos ver se vai vir em definitivo já, quantos anos de contrato, ainda não sabemos, e também se o Santos vai ter que pagar algum valor para o Atlético. Por enquanto, é só que o Santos está negociando, está interessado na contratação do Ian Lucas, jogador destaque do Atlético de Minas, na Série B. Beleza? Se gostou do vídeo, like, deixa a opinião de vocês nos comentários e deixa aqui se conhece esse jogador, se gosta, se não gosta, eu lavo minhas mãos, porque para mim vai ser mais uma aposta que eu não conheço, o Ian Lucas do Atlético. Beleza? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Eu fui!